moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos conversar sobre essa questão da Universidade Estadual de Maringá, 2022 para 2023. Uma questão bem interessante, mas bem conteudista, o que pode tornar a questão difícil, né? Então vamos lá. Item 1. O número de massa é uma propriedade aperiódica. Bom, propriedades aperiódicas, a gente tem que lembrar em específico de duas: massa atômica e calor específico. Duas propriedades aperiódicas bem importantes que costumam aparecer na prova, beleza? Então, guarda no coração isso. Pois, de maneira geral, aumenta com o número atômico. Se você quiser anotar o conceito de propriedade aperiódica, você vai colocar assim, ó. São propriedades que aumentam ou diminuem com o aumento do número atômico, beleza? Isso é uma propriedade aperiódica. Dois exemplos: calor específico e massa atômica. Agora, o conceito de propriedade periódica são propriedades que aumentam e diminuem conforme aumenta o número atômico. Por isso que ele fala periódico, porque uma hora está em cima, outra hora embaixo, outra hora em cima, outra hora embaixo. E fica fazendo esse movimento. Beleza? Isso é periodismo. É como se a gente tivesse dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí volta para segunda de novo. Então, a propriedade periódica ela fica fazendo isso aqui, se a gente tivesse como representar por um gráfico. Sobe, desce, enquanto a propriedade aperiódica ela cresce de forma linear, beleza? Então, cuidado com isso daqui. O item 1, até aqui está certinho, pois de maneira geral aumenta com o número atômico. Perfeito. Realmente, o número de massa aumenta com o número atômico. Agora, se ele estivesse falando assim: o calor específico é uma propriedade aperiódica, pois de maneira geral aumenta com o número atômico. Estaria errado. Por quê? Aí aqui eu quero que tu faça duas anotações além desses conceitos que eu te passei. Se ele estiver falando de massa atômica, a massa atômica ela aumenta conforme aumenta o número atômico. Agora, se ele estiver trabalhando calor específico, o calor específico diminui conforme aumenta o número atômico. Cuidado com isso, isso é específico e pode aparecer em alguma questão sua. Tranquilo? E propriedade aperiódica, você tem que guardar essas duas: massa atômica e calor específico. Tem mais? Tem, mas essas são as mais frequentes para a sua prova. Vamos lá. Então, beleza, realmente item 1 correto. Item 2. O raio atômico é uma propriedade periódica. Perfeito. Assim como energia de ionização, eletronegatividade, eletroafinidade. Cara, tem várias propriedades periódicas e raio atômico é uma delas, pois seus valores variam periodicamente com o aumento do número atômico. Perfeito. Lembra lá do gráficozinho que eu falei para vocês que fica sobe e desce, sobe e desce. Então, esse item 2 ele está correto também. 4. O volume atômico é uma propriedade que representa o volume ocupado por um átomo. Na realidade, não é por um átomo, é por 1 mol de átomos. Porque quando fala-se um átomo, é como se tivesse uma quantidade definida de átomos. Então, não é bem assim. A gente conceitua sendo 1 mol de átomos, ou seja, não é uma quantidade ali definida um só átomo. Então, cuidado com isso, porque tá vendo como essa questão ela foi bem conceitual, ela foi bem conteudista. Um deslize fazia você perder nesse item, beleza? Então, é como se fosse uma lei seca, gente. Não sei se você já estudou para concurso, mas às vezes tem coisas que infelizmente a gente só decora e esse é um dos exemplos para isso, beleza? Volume atômico é uma propriedade que representa o volume ocupado por 1 mol de átomos, não por um átomo só, beleza? Cuidado com isso. Item 4, falso. 8. A densidade absoluta no estado sólido é também uma propriedade periódica dos elementos químicos. Perfeito. A densidade também é uma propriedade periódica, assim como o volume atômico, assim como ponto de fusão e de ebulição, assim como reatividade, porém são propriedades periódicas menos faladas, né? Mas são, ainda assim, propriedades periódicas. Item 8, correto. Beleza? 16. Os elementos de menores pontos de fusão e de ebulição são aqueles que podem se apresentar no estado líquido
ou até mesmo no gasoso em condições ambientais de temperatura e pressão. Perfeito, né? Por exemplo, o mercúrio. O mercúrio ele tem um baixo ponto de fusão, por isso que a gente pode encontrar ele, por exemplo, no estado líquido. Alguns gases nobres, né, têm baixo ponto de ebulição, por isso que a gente pode encontrar eles nas formas gasosas, por exemplo. Então, né, elementos que têm baixo ponto de fusão e de ebulição à temperatura ambiente, né, que é mais ou menos ali 25 Celsius, a gente pode encontrar sim com facilidade no estado líquido ou no estado gasoso. Esse item está correto. Nossa somatória aqui ela bate 27, gabarito letra A. Questão bem interessante, porém bem conteudista, bem trabalhosa de se resolver. Espero que eu tenha contribuído com você de alguma maneira. Curte aqui se você gostou e divulga para os seus amigos para que eu continue produzindo com qualidade esses vídeos.